Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla React, sempre trazendo aí conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo aqui no nosso canal, puder nos ajudar, já vai deixando o seu like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Vamos aqui para mais um corte que nós vamos reagir hoje aqui no pré-jogo, né? Entre Flamengo e Internacional, partida válida aí pelo Campeonato Brasileiro. Grande vídeo com informações do Flamengo. A diretoria planeja pelo menos essa gestão. Lembrando que dia 9 de dezembro temos uma eleição presidencial no Flamengo. E essa gestão, que é representada na eleição por Rodrigo Dunche, que é o candidato da situação, tem um planejamento para vender o lateral direito Wesley na janela de transferência do meio do ano, com valores que podem ultrapassar 200 milhões de reais. A gente vai contar essas informações para vocês envolvendo o lateral direito, que está se destacando muito nessa reta final de temporada. Em determinado momento foi muito criticado pela torcida do Flamengo, desculpa, mas deu a volta por cima e agora é titular absoluto. Antes de entrar nesse assunto, quero falar para vocês que a final da Libertadores acabou, o Botafogo foi campeão, mas tem Campeonato Brasileiro daqui a pouco. Vamos para as informações. Antes de mais nada, estou gravando esse vídeo aqui após a final da Libertadores da América, conquistada pelo Botafogo. O Botafogo venceu o Atlético Mineiro por 3-1, mesmo jogando com a menos, desde os 40 segundos do primeiro tempo. É isso mesmo. Novamente o Atlético Mineiro dando um mole absurdo. E sejamos francos, o Atlético Mineiro não mereceu em nenhum momento conquistar esse título. Eu estou falando do jogo de hoje, da final. Mesmo com um a mais, não tirou proveito em nada, muito pelo contrário, um time muito pragmático. Acho até que a expulsão acabou ajudando o Botafogo, porque o Atlético Mineiro tinha uma estratégia de jogar super fechadinho e com um a mais ele se viu obrigado a sair para o jogo. E quando você sai para o jogo contra esse forte time do Botafogo, é muito difícil você segurar. E aí, o Luiz Henrique conseguiu abrir o placar, ainda no primeiro tempo, e minutos depois sofreu uma falta dentro da área do goleiro Everson, que deu um mole absurdo no lance. Foi pênalti sim, e aí o Alex Telles bateu muito bem. No segundo tempo, o Vargas até diminuiu ali no comecinho do segundo tempo, depois ficou uma pressão danada, ataque contra a defesa, mas o Atlético Mineiro não conseguiu empatar o jogo, pelo contrário, acabou tomando o terceiro no finalzinho do Júnior Santos, que foi o artilheiro da competição. E vale ressaltar que, pelo menos para o futebol carioca, esse título do Botafogo foi muito bom. Nos últimos 3 anos, 3 cariocas venceram a Libertadores. 2022 Flamengo, 2023 Fluminense, 2024 o Botafogo. Quem será o campeão de 2025? A gente não sabe, mas obviamente o Botafogo chega como um dos favoritos, o Flamengo chega como um dos favoritos, a ver quem será campeão. Mas vamos lá, pessoal. Eu acho que esse título do Botafogo mostra para essa atual diretoria que eles precisam melhorar em muita coisa. Enquanto nas redes sociais eles enchem a boca para falar que nos últimos 6 anos o Flamengo venceu 4 cariocas, sério, coisa patética. Fizeram um recorte de 6 anos para falar de conquista de campeonato carioca, que o Flamengo tem mais de 30. Para que isso? Parece até o uso da máquina na eleição. Por que vocês não falam que nos últimos 6 anos o Flamengo só ganhou 2 brasileiros? O que é ridículo. Inclusive, um brasileiro foi conquistado após o jogo do Flamengo e os jogadores e a comissão técnica, o Rogério Ceni, olhando no celular, torcendo contra o Internacional. Patético isso. Patético. E hoje a gente pôde ver Rodolfo Landim e Rodrigo Dunche, que nunca ligaram para o Sub-14, apareceram em jogo do Sub-14 para ficar levantando taça. Que coisa patética, gente. Patético. Patético. Teve até uma pessoa, vou dizer o nome aqui, ó, Bruno Trink, que ele postou o seguinte: presidente Rodolfo Landim, em reunião com um certo grupo político do Flamengo para tentar alinhar apoio, disse com todas as letras que queria ver todos os cariocas fortes. Só falta o Vasco, presidente. De maneira irônica ele postou isso aqui. Mas é óbvio que para ele postar isso aqui, porque ele viu o Rodolfo Landim dizer isso. É ridículo. É ridículo. O Flamengo nos últimos anos tem passado vergonha. Esse ano ganhou a Copa do Brasil e parece que pronto. Ah, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Não, não tá tudo bem, não tá tudo ótimo.
O Flamengo vai entrar em campo contra o Internacional apenas para cumprir tabela, poderia estar disputando o título do Campeonato Brasileiro. A participação do Flamengo na Libertadores esse ano foi ridícula. Foi ridícula, foi vergonhosa. O Flamengo na fase de grupos passou em segundo, aos trancos e barrancos, na última rodada. O Flamengo foi eliminado para um fraco Peñarol, que foi amassado pelo Botafogo e se tornou campeão. O Flamengo deveria estar com vergonha pelo alto investimento que faz nos últimos anos e não tem conseguido sucesso. 2023 não conquistou nenhum título, 2024 ganhou a Copa do Brasil. E para mim, sim, é título de consolação. Fico muito feliz pelo Felipe Luiz, que fez um ótimo trabalho desde a chegada dele. Agora, dizer que o Flamengo vai bem, peraí, isso é patético. Repito, Rodolfo Landim, você deveria estar com vergonha do Flamengo nos últimos 2 anos. Ridículo. Ah, mas o Botafogo é campeão por conta da SAF. Não! Sabe por quê? Vários jogadores o Botafogo contratou sem precisar fazer alto investimento. Igor Jesus. Vamos lá. Bastos, o zagueiro. Barbosa, zagueiro. O John, o Botafogo comprou, mas foi um custo barato. Vários jogadores. E o Luiz Henrique, que é um dos principais jogadores do futebol brasileiro, o Flamengo não quis comprar, só queria por empréstimo, por entender que era um risco muito alto. O Botafogo foi lá e comprou. Ah, o Thiago Almada eu não vou botar na conversa, porque o Thiago Almada veio para o Botafogo para ir para a Europa. O Flamengo não tinha a possibilidade de oferecer ao Thiago Almada essa chance de voltar para a Europa. Não tinha como. Então, para ser justo, eu nem boto o Thiago Almada na conversa, mas o Luiz Henrique eu boto. Porque o Flamengo teve a oportunidade de fazer investimento lá no Real Betis, mas só queria por empréstimo. O John Textor chegou, pagou, viajou, conversou pessoalmente. O Flamengo nunca viajou para conversar pessoalmente com o Luiz Henrique. Sabe por quê? Foi um erro de avaliação, por entenderem que o jogador não valia o risco. E tá aí a resposta. É capaz de Luiz Henrique ser eleito o melhor jogador da Libertadores de 2024. Ah, mas o Alcaraz valeu a pena. Até agora não. Bom, enfim. Dito isso, finalizar nosso vídeo aqui falando do Wesley, porque essa atual diretoria tem um planejamento para vender o Wesley no meio da próxima janela de transferência. Isso foi tudo alinhado com os representantes do atleta. E a ideia é vender o jogador por 30 milhões de euros. Recentemente, o Flamengo ia vender o Wesley para a Atalanta da Itália com números que poderiam chegar a 20 milhões de euros. Na ocasião, o Wesley não gozava de um prestígio tão grande como é agora, não fazia boas partidas, revezava entre ser titular e ser reserva com o técnico Tite, mas acabou que a negociação não foi para frente, porque na época o Flamengo não enviou a documentação no tempo necessário e a Atalanta acabou desistindo do jogador. E aí, teve a mudança de técnico, Felipe Luiz chegou, a confiança do garoto foi nas alturas. Felipe Luiz deve ter dado muitos conselhos, conversado com o jogador, e o jogador está comendo a bola. Não seria nenhum absurdo se ele fosse chamado para a seleção brasileira, quando o Dodô da Fiorentina foi chamado. Nenhum absurdo. O Wesley hoje, arrisco a dizer que é o melhor lateral direito do futebol brasileiro, tá? Do futebol brasileiro. Tá jogando muita bola. E eu acho sim que a diretoria e os empresários têm que trabalhar com essa ideia. Ah, mas não tem que vender. Não, gente, é o sonho do garoto. O garoto mesmo falou sobre isso, que ele ficou frustrado quando a venda para a Atalanta acabou não dando certo. É o sonho dele. Se é sonho dele, não tem jeito, uma hora vai acontecer. Agora, o Flamengo tem que fazer aquilo que for melhor para o clube também, não é só o desejo do atleta. E existe esse planejamento para fazer uma venda de pelo menos 30 milhões de euros, que hoje dá quase 200 milhões de reais. É muita grana. Porém, o garoto vem comendo a bola e a gente sabe que lateral é uma função, é uma posição rara de achar bons jogadores hoje em dia. Vide a seleção brasileira, batendo cabeça. Hoje a gente vê o Danilo, que atua de zagueiro, jogar de lateral direito. Pois é. É isso, pessoal. Amanhã tem jogo do Flamengo, 4 horas da tarde. Flamengo recebe o Internacional. Felipe Luiz não esboçou nenhum time titular para esse duelo.
e será aí o penúltimo jogo do Gabigol com a camisa do Flamengo no Maracanã. A despedida dele oficial vai ser no dia 8, no jogo contra o Vitória, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Beleza, galera? Beijo para vocês. Lá na Liga Arena, para o Atlético Paranaense, quase que decreta o rebaixamento do Fluminense. Prestem atenção nisso, né? E para quem o Flamengo não pode perder do Criciúma, tá lá o Corinthians perdendo do Criciúma e jogando com todo mundo, com Memphis Depay, com Deus e todo mundo, e está apanhando de 2-0. Corinthians que briga desesperadamente por uma vaga na pré-Libertadores, que é importante que se lembre que agora, com a conquista do Botafogo, o G7 virou o G8, ou seja, serão 8 clubes brasileiros diretos na Libertadores, sendo 6 na fase de grupos e 2 na pré-Libertadores. Os seis atualmente seriam Botafogo, naturalmente, Palmeiras, Internacional, Fortaleza, Flamengo, São Paulo. Esses 6 entram direto na chave dos grupos. Já entraram, porque estão, inclusive, com uma diferença tão grande para quem vem em sétimo. O Cruzeiro tem 48, o São Paulo tem 59. Então, esses 6 aqui já estão na chave de grupo. Estão brigando pelas 2 vagas que restam na pré-Libertadores, Cruzeiro, Bahia e Corinthians. O Bahia estava perdendo por 1-0 do Cuiabá, empatou agora, está 1-1. E o Corinthians está perdendo 2-0 para o Criciúma. Então, nesse momento, as 2 vagas de pré-Libertadores seriam para o Cruzeiro e para o Bahia. Mas ainda faltam mais 2 rodadas, além desses jogos de hoje, né? Então, ainda vai rolar muita água por debaixo da ponte. Mas o Flamengo, por exemplo, se o Flamengo perder do Criciúma, aí o Fluminense está ferrado mesmo. Aí não tem a menor chance, aí está rebaixado. Porque o Atlético Paranaense eu acho que vai ganhar do Fluminense na próxima rodada, amanhã, né? O Criciúma, se ganhar mais uma, vai a 44, o Fluminense vai ficar com 39. Babau. Enfim, vamos ver isso tudo. O importante é que o Flamengo joga amanhã, e o Flamengo, se ganhar amanhã, o Flamengo, no momento, é o 5º colocado, está com 63 pontos, mas se ganhar amanhã, vai a 66 e passa ao Internacional. E o Fortaleza vai jogar com o Vitória, mas lá em Salvador. Então, se o Fortaleza não ganhar, aí o Flamengo passa a ser, ele sim, indiscutivelmente, o 3º colocado. Vamos ver, então, o que mais que temos aqui. Vamos começar a dar boa noite a todo mundo para falar dessa vitória do Botafogo e para falar da expectativa do jogo para amanhã. Já tem um timezinho supostamente escalado, mas eu repito sempre, o Felipe Luiz, ele gosta de surpreender. Vamos lembrar que nas últimas escalações, principalmente na última, que ele botou 4 atacantes, ninguém acertou. Dessa vez o X9 dançou legal. O Miguel diz aqui, boa noite, confio numa ótima atuação do time do Flamengo. 2-0 para o Mengão. Deus te ouça, eu também acho que vai jogar bem amanhã sim. Paulo César Oliveira, boa noite, RMP. Temos que dar parabéns ao Botafogo, sem dúvida. Campeão com todos os méritos. E 3 cariocas no Supermundial, atura o surta. Saudações rubro-negras aqui de Paquetá. Paquetá, terra das Ilha das Bicicletas. Sabe que eu fui pela primeira vez a Paquetá e eu não sabia andar de bicicleta ainda. Estava no científico. E eu morei a minha vida inteira, quer dizer, a partir dos 3 anos, em Ipanema, Escola de Pirajá, uma rua sempre com muito tráfego e tudo, e a mamãe não me deixava, os filhos, eu e minha irmã, andar. Vai haver, e o Rio tem três representantes. Essa semana que vem vai ter o sorteio da tabela do Mundial. Vai haver o Mundial, não tem a menor dúvida disso. Paulo Flamengo, boa noite, Renato, saudações rubro-negras. Paulo Flamengo, Renato, na verdade, o Fla foi punido por 4 temporadas ruins na Libertadores. 20, 23 e 24, com treinadores covardes e posicionais. Também não podemos tirar a responsabilidade de alguns jogadores. Mas eu boto principalmente a responsabilidade nos treinadores posicionais. O Atlético hoje jogou posicional o tempo todo, não sei se vocês perceberam. O tempo inteiro. Cada um numa ponta, atarrachado, e toma de passe para o lado de zagueiro e passe longo de zagueiro. Roberto Cacilha, Renato, esse galo é uma baba. Comprovado que técnico fraco perde jogo e título. Hoje eu acho que o Milito perdeu total. Se do lado de lado do Atlético tivesse um treinador
que soubesse explorar a vantagem de jogar com um a mais, o Botafogo ia ter muita dificuldade. O Botafogo ia ter muita dificuldade. Não digo que ia perder o título, mas ia ter muita dificuldade. Aliás, o Atlético Mineiro, só para vocês terem uma ideia, o Atlético Mineiro, muito provavelmente, não estará na Libertadores no ano que vem, porque ele tem 44 pontos. Então, ele teria que descontar 4 pontos para o Cruzeiro e para o Bahia e 3 para o Corinthians. Em 2 rodadas, não vai acontecer. O Gabriel Milito simplesmente chegou na final dos 2 torneios mais importantes de mata-mata, brasileiro não é mata-mata, e perdeu os 2. E como está mal colocado no brasileiro, muito provavelmente ficará fora da Libertadores no ano que vem. Vai jogar uma Sul-Americana para deixar de ser besta. O Paulo Flamengo diz assim, o de 21 foi ruim por conta do Andrés Pereira. Eu não acho nem que o de 21 tenha sido ruim, cara. Sinceramente, o de 21, quando você perde na final, num lance em que teu jogador escorrega e cai de bunda, não acho que tenha sido ruim. O Flamengo começou mal o jogo, o Corinthians fez o gol do Rafael Veiga, uma jogada nas costas do Felipe Luiz, ok, isso tudo aconteceu. O Felipe se machucou, teve que sair. Mas no final, o Flamengo igualou e quase ganhou. O Gabriel empata e o Michael perdeu um gol aos 44. Ele e o Everton. Chutou cruzado, a bola saiu meio metro. Então, não acho que 21 possa se dizer que o Flamengo jogou mal, não. Não acho, não. O Flamengo joga muito mal a Libertadores de 20, com o Rogério Ceni, quando é eliminado pelo time do BKSS. Qual era o time do BKSS? Ainda não era o São Lourenço, não, era um outro. Estudiantes, talvez. Defensa e Justiça, não me lembro. Que justamente o Flamengo estava jogando até direito, mas estava 0-0. E aí o Rodrigo Caio dá uma porrada num cara na entrada da área, é expulso e da falta sai o gol. E aí no finalzinho o Ilharão dá uma cabeçada para trás dentro da área, a bola entra 1-1, e aí vai para os pênaltis, e quem perde o pênalti? O Ilharão. Isso acontece demais, é impressionante. O futebol pode ver como isso acontece. O cara faz o gol que salva o time para levar para os pênaltis, e na hora dos pênaltis ele perde. O Trajano diz assim, boa noite, rapaz, estou surpreso. Não estou surpreso, não. Eu sempre achei que o Botafogo ia ganhar. Eu estou surpreso pela maneira como a coisa aconteceu. Porque simplesmente, com aquela expulsão, aí tudo virou para o Atlético. E o Atlético não soube o que fazer, e o Botafogo, ao contrário, soube muito bem o que fazer. Zé Souza, boa noite, Renato. Você viu a entrevista do Rodrigo explicando por que eu... Não preciso ver a entrevista, cara, porque o Rodrigo, eu conheço o Rodrigo desde que o Rodrigo era garoto, né? Filho do Antônio Augusto, da época que o Fernando Luiz me socorre de novo, foi o Racing que eliminou o Flamengo. O BKSS era técnico do Racing, exatamente. Depois é que ele foi para o São Lourenço. Mas, enfim, eu conheço o Rodrigo desde a época que ele era um garoto que estava lá no escritório do pai, presidente do Flamengo. Ele me ligou outro dia, inclusive. Um telefonema muito educado, diga-se de passagem. E eu fiz alguns questionamentos a ele, uma boa. Ele disse, não, eu quero te ouvir, você é um cara que eu sempre considerei muito, quero te ouvir, o que você acha que seria legal eu mudar, fazer, tá? Eu disse para ele, primeiro, olha, Rodrigo, não caia, se você for eleito, não caia no canto de sereia de trazer o Marcos Braz de volta, porque o Landim vai querer. De uma forma ou de outra, ele vai querer. Não, está garantido, não vou trazer, ele já sabe, parará, ok. E aí eu questionei, eu digo, ô Rodrigo, o Landim de CEO, cara, ele é que vai ser o presidente, não vai ser você. Ele disse, não, de maneira nenhuma, a caneta é minha. Ele vai tocar muita coisa, principalmente a parte do estádio, mas a caneta é minha, quem decide sou eu, tá? Enfim, ouvi, conversamos amistosamente, pelo fato das nossas famílias serem amigas, mas eu acho que, na verdade, gol do Corinthians.
Gol do Corinthians, 17 minutos. Esses caras vão ver. Incrível como o Fla se limita a um empresário. Mas isso aí, amigo, graças a Deus está acabando, né? Esperamos que esteja acabando. Né? Eduardo Alves. Arthur Jorge, com um a menos, não se desesperou. Se o outro tivesse o Igor Jesus, se é outro, tirava o Igor Jesus e colocava um volante. Por isso, ele, no jogo de hoje, foi o responsável pelo título. Eu acho que ele foi muito importante mesmo, concordo com você. Concordo com você. Ih, está jogando o Thales Magno. Isso é um bonde que eu vou te contar. Entrou agora. RMP Oficial, 3 times do Rio de Janeiro na campeão da Libertadores 22, 23, 24, diz o Luiz Sérgio Tosta. A Paulistada está zicada. Não vai me surpreender se o Botafogo levar o título mundial intercontinental, pois o Real Madrid anda mal. Anda sim, mas há uma diferença, gente. Há uma diferença muito grande. Quem está jogando nada no Real Madrid é o Mbappé, né? Vamos falar com todas as letras. O Mbappé não está jogando bolhufas no Real Madrid. Até agora é o... Como é que chama? O fracasso da temporada. Eduardo Alves, o BAP promete profissionalismo. Me parece que vai fazer isso mesmo. Estou cansado da várzea do Landim, já vai tarde. Concordo contigo. Humberto Rodrigues diz assim, boa noite, acompanhando... Ih, o segundo gol do Corinthians. Porra, aí eu quero botar, então, a escalação provável. Olha o Luiz Mei aqui, mandando uma força. Obrigado, Luiz Mei. Marcelo Ferrão diz que o treinador Arthur Jorge, mas o Braz, quando foi a Portugal... Pois é, se encantou pelo Paulo Souza. Pois é. É exatamente isso. Eles não acertam nada, cara. Quando eles acertam é cagada, não tenha dúvida. Bom, vamos falar então do provável time. Vou trocar o banner aqui para botar o time que está se especulando. Repito, não é certo que seja esse o time. Esse é o time mais provável. Mas o Felipe Luiz, insisto, gosta de surpreender todo mundo, né? Então, vamos botar lá o time. Está lá o time. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Everton Araújo no lugar do Pulgar, De La Cruz começando o jogo e Gerson. No ataque, Michael, Gabriel e Bruno Henrique. Esse é o provável time do Flamengo para jogar contra o Internacional. Eu confesso que preferia jogar com Alcaraz no meio-campo e com apenas Michael e Bruno Henrique na frente. Eu não escalaria mais o Gabriel. Felipe quer escalar, eu respeito. Felipe é o terceiro gol do Corinthians? Confesso que não escalaria, não, mas parece que é esse o time. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Everton Araújo, De La Cruz e Gerson, Michael, Gabriel e Bruno Henrique. Só saberemos exatamente isso amanhã, porque, como se sabe, Felipe Luiz esconde o seu time e esconde bem. Então, pode ser até que amanhã ele acorde com uma outra ideia e monte um outro time. Diego Costa, MP, o maior culpado pelo título do Faísca é o Landim. Eu acho ele e o Tite. Se tivesse mandado o Tite embora mais cedo, com o Felipe Luiz mais cedo, nós teríamos passado pelo Peñarol e talvez, quem sabe, tivéssemos chance contra o Botafogo. O Juan Pablo concorda, diz, boa noite, RMP. A manutenção do Tite como treinador por essa diretoria nos custou muito caro. E como custou? Moisés Isaac, quando um time tem sinergia, aparecem os resultados. Fora Gabriel, fora outros que atrapalham o desempenho. Se o Fla se organizar, não tem para ninguém. Muita gente aqui com mensagem antiga dizendo que o Corinthians está ganhando, o Corinthians já está empatando. Rafael Santos, RMP, se Botafogo venceria o Fluminense campeão de 2023? Eu acho que sim. Eu acho que o Fluminense, campeão de 2023, talvez tenha sido um dos times mais fracos a ganhar a Libertadores. Acho que aquele time não tinha chance nenhuma, nem contra o Flamengo. O Flamengo de 2019, acho que nem esse time do Texas encara. Mas acho que
perderia até para o Flamengo do Dorival em 2022. O Vasco teve alguma injeção de grana na época, tinha apenas um ano em 98. Não, era outro futebol, cara, era outro futebol. E o Vasco montou um time forte. O Eurico era outro que não pagava ninguém, mas ele montou um time forte e ganhou. Zé Ortigão, parabéns ao Botafogo, só não podem pedir a certidão negativa de débitos do clube. Eduardo da Costa, Botafogo é o melhor campeão da Libertadores desde o Flamengo 2019? Em termos de futebol bem jogado, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho ele mais forte que os dois Palmeiras e também mais forte do que o Flamengo 2022. O Arão lembra que o Flamengo 2022 ganhou invicto. Aliás, a campanha do Flamengo 2022 ela é impressionante, porque ele não só ganhou invicto, como ele empatou apenas um jogo, que ele levou o gol nos acréscimos. Então, o Flamengo quase fez o recorde completo, 100% de aproveitamento. Então, apesar de não ser um time espetacular, envolvente, tá? Ainda que tenha feito algumas atuações impressionantes, como 4-0 no Vélez, lá na Argentina, mas era um time muito de resultado. Maurício, muito fácil eu brincar de ser bilionário. Os caras fazem o que quer. O Flamengo se sacrificou vários anos para estar onde está. Palmeiras e Botafogo foi só chegar aos bilionários e pronto. Foda-se as dívidas. Não, o Palmeiras pagou as dívidas, está pagando as dívidas. O Palmeiras ajeitou o clube. O Botafogo ainda não. Nem de perto. Doutor Murilo Rosa, a RMP, a culpa desses Libertadores do Nanico Carioca está na conta do Landim, mordedor de virilhas. E Tite, pois o Felipe Luiz contra o Peñarol, o Botafogo não chegava na final. Eu acho que o Flamengo passaria pelo Peñarol. Se ele eliminar o Botafogo, já é outra história. O Jonathan, se fosse o time do Tite com um a menos, levaria de 4. Ai, ai, ai. Aliás, aqui a brincadeira que o Bruno Pérez faz, dizendo que se até o Botinha conseguir ser campeão da Libertadores, acredita que o Bangu será campeão brasileiro, o Botafogo ainda tem o título brasileiro, né? E muito bem encaminhado. Muitíssimo bem encaminhado, né? Então, deixa eu ver aqui uma coisa só, como é que ficou a tabela agora com esse 2-2 do Corinthians. O Fluminense fugiu novamente da zona do rebaixamento. Criciúma, no momento, está com 39, Fluminense 39,